Graça e paz a todos. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Que bom que você está aqui nesta noite, nesse culto da família. Você pode olhar para a pessoa que está mais próxima de você aí, perto, atrás, na frente, do lado. Fazer um joia para ela e dizer: que bom que você está aqui. Dê um sinal, que bom ver você aqui neste culto da família, nesse ambiente tão abençoador, tão renovador para a nossa alma, não é verdade? Quando estamos diante da presença de Deus, quando nós buscamos a Deus com o nosso coração, quando a intenção do nosso coração é buscar a Deus, com certeza nós somos tremendamente alcançados e abençoados pelo amor de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você nesse momento algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, o verso 20. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 20 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, outras versões diz valente, bem armado, guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em quem confia e divide os despojos. E aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Deus, Ele criou o homem e a mulher. Deus criou a família. O plano de Deus sempre foi criar a família. E é Ele que tem sustentado a família. A mão do Senhor é que tem sustentado as famílias. E o lugar mais seguro da família é no Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode me acompanhar mais uma vez em oração nesse momento? Pai, colocamos os nossos corações, a nossa mente diante da Tua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, e ela nos ensina. E pedimos que Teu Espírito Santo possa abrir, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, através da Tua palavra. Deus, que nada venha tirar essa nossa comunhão, a nossa atenção diante da Tua palavra. Que os nossos corações estejam totalmente voltados à Tua voz nesse momento. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém?
a casa com Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto poderoso, um texto forte. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, diz a palavra, então chegou a vocês o reino de Deus. Meu irmão, que palavra tão poderosa, porque o reino de Deus chegou a mim e a você. O reino de Deus chegou em nossa casa. E aqui há uma metáfora a respeito da casa, que pode ser aplicado ao contexto das lutas, das opressões que vivem as famílias. Existem muitas famílias sofrendo por causa da ação de Satanás. Muitas famílias. E acredite, muitos já desistiram das suas famílias. E o plano de Satanás não vai mudar. O plano dele vai continuar tentando destruir as famílias. Esse é o plano. Mas como eu declarei aqui com fé, e você confirmou comigo, dizendo assim seja, é que o lugar mais seguro da nossa família é no Senhor, é em Deus. Entenda, primeiramente, que essa figura, que esse texto nos apresenta aqui, é de uma casa tiranizada por um valente. Assim diz a palavra. A cena que Jesus faz nos ver aqui é de alguém invadindo, um invasor poderoso, que toma como se fosse um assalto a nossa casa, e com as suas armas, ele impinge sofrimento, ele coloca uma humilhação, um ambiente de angústia aos que são donos desta casa. A casa, neste contexto que nós lemos aqui, ela está sobre o poder tirânico desse forte opressor, como nós lemos aqui. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que não somente pessoas são influenciadas ou até possuídas por Satanás, mas as estruturas sociais também são influenciadas por ele. Por isso que uma família, ela pode ser, infelizmente, tiranizada pelo inimigo. E algumas maneiras que o inimigo pode tiranizar é que quando dentro do seu lar existe um espírito de guerra. Aquela casa quando não há paz, quando há um ambiente de guerra dentro da casa. Qualquer palavra dita dentro dessa casa é suficiente para que as agressões comecem. Talvez nem física, algumas sim chega de fato a ser físicas, mas outras verbais. Palavras de ofensas, muitas vezes dita dentro dessa casa tiranizada. Há um espírito de guerra dentro desse lar. Sabe quando vem aquela palavra, e quando é soltado aquela palavra, você não presta, você não vale nada, sabe? Você é um burro, você é uma burra. Vai gerando o ambiente, essas agressões verbais, então o espírito de guerra é instalado. Também, outra maneira que o inimigo pode tiranizar é o espírito de desamor. Quando não há mais unidade e o egoísmo, o desinteresse pelos membros dessa família
são as marcas dessa casa. Sabe quando aquele marido, ou aquela esposa, ou até mesmo o filho, não se interessa mais, a não ser por ele próprio, num ambiente onde há várias outras pessoas, há vários outros membros da família. Sabe quando o filho entra no seu ambiente, no seu quarto, entre aspas, no seu, porque não é nada do filho ali, é do pai e da mãe. Mas no seu egoísmo, o filho entra dentro do seu quarto e diz: deixa eu entrar dentro do meu quarto, me deixe aqui, e se desinteressa por tudo que está acontecendo dentro da casa. Você já conheceu alguém assim? Alguma família assim? Ou quando o marido ou a esposa também não se interessa por mais ninguém a não ser por si próprio. Então há um espírito de desamor, de desunião dentro dessa casa. Também outra maneira que o inimigo pode tiranizar é o espírito de angústia. A casa não é mais o melhor lugar para se estar. Parece que no meio da família há uma forte opressão de angústia, sabe? Aquele ambiente que deveria ser o melhor lugar, o lugar mais protegido, um lugar mais seguro, um lugar melhor para se estar, no meio da família, mas que quando é tiranizada pelo inimigo, é o lugar onde você não quer estar. Aquele ambiente você fala: eu quero ir para qualquer lugar, menos para minha casa. Às vezes, eu percebo que muitas pessoas saem do seu trabalho, elas vão para a casa do amigo, elas vão para o bar, muitas vezes, elas vão para vários outros lugares, mas ela quer chegar bem tarde em casa. Alguma coisa errada ali. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou falando? Esse é um lugar onde o inimigo está colocando um espírito de angústia. Eu tenho visto várias famílias, infelizmente, tiranizadas por Satanás. Talvez tiranizadas pelas drogas, filhos, esposa, maridos, pessoas que estão viciados em drogas. Isso tem afligido o lar, as famílias. Talvez tiranizada pelos desejos ardentes do sexo, a infidelidade conjugal, talvez pelo amor ao dinheiro, o uso desregrado de dinheiro, sabe, o uso ganancioso daquilo que se conquista, aquele que sempre quer mais, sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais. Talvez há um lar que está sendo tiranizado também pela mentira. E a mentira, você sabe que a mentira tem um pai, não é verdade? A mentira tem um pai. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Sabe aquele ambiente que, eu vou fazer uma mentirinha só. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Né? Não há nada, não tem nada a ver, não vai. Mas é esse ambiente que o pai da mentira encontra uma brecha. Também tiranizadas pela objetização das pessoas, sabe? A falta de valorização dos sentimentos, das necessidades do outro. Quando
os sentimentos do outro, aquilo que o outro está passando não importa, aquilo que a esposa está passando não importa, talvez o esposo está passando, não importa, aquilo que o filho está passando, talvez não importa. Eu quero dizer que talvez você pertença a uma família assim, eu não sei, Deus sabe, que pode estar sendo tiranizada por Satanás. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Jesus, Ele é o mais valente do que o tirano que possa estar influenciando na sua casa, na sua família. Você crê nisso? Jesus, Ele é mais poderoso. Jesus, Ele é o mais forte do que qualquer inimigo que venha contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu lar. Jesus, Ele é mais forte do que todo e qualquer inimigo que venha com armas e dardos inflamados. Você crê nisso? Nós estamos, na verdade, lidando, essa tirania, nós estamos lidando com alguém que já está derrotado. Jesus já venceu o poder das trevas. Por isso que nós, como família, iremos vencer, em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós venceremos, você vai vencer. Jesus, Ele é o único que pode lutar por mim, por você, pela nossa casa. Jesus, Ele quando entrar na sua casa, Ele vai tirar toda a armadura do inimigo, todas as armas da sua tirania, Ele vai desmontar todo o esquema do diabo que vier contra a sua casa, a sua família. Sabe? Nenhum encantamento chegará à sua tenda, em nome de Jesus. Creia nisso. Essa é a boa notícia. Nenhum dardo inflamado do inimigo chegará à nossa casa, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós, como os filhos do Senhor, nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. E quem é filho, quem tem o selo do Espírito Santo de Deus, eu tenho, amém? Você tem? Amém? Contra você não vale nenhum tipo de encantamento, nem contra você e nem contra a sua casa. Você precisa acreditar nisso. Sabe? Eu sei que algumas pessoas estão lutando as suas guerras, suas batalhas dentro da sua casa. E elas não têm sido pequenas. Mas eu quero dizer para você, você pai, você mãe, que essas guerras serão vencidas. E os seus filhos, eles desfrutarão dos despojos dessa guerra. Porque é Deus quem luta por você. Deus está restaurando e Deus vai devolver o controle da sua casa, da sua família. Então você precisa deixar o reino de Deus entrar. Como nós lemos aqui nessa palavra, então chegou a vocês o reino de Deus. Irmãos, pega essa palavra com fé, receba essa palavra no seu coração em fé, se aproprie dela para você e para a sua casa. Chegou a vocês o reino dos céus, o reino de Deus. Sabe, mãe, você que ora pelos seus filhos todas as noites, intercedendo, talvez o seu filho está tão distante, aliás, talvez está
tão perdido. Mas você tem orado quando ele sai, quando ele bebe, quando ele fuma, quando ele te desobedece, quando ele vai dormir na casa de sei lá o quem. Ah, pai, mãe, continue orando, intercedendo pelo seu filho, porque só a oração, o poder da oração, vai com certeza livrar seu filho, seus filhos, os seus da tirania de Satanás, do inimigo. Então por isso não pare de orar, não pare de orar. Guerreie em oração, pai e mãe, continue guerreando em oração. Sabe, as palavras ditas em oração, elas vão gerar vida, ela vai gerar milagres dentro do seu lar. Interceda, continue intercedendo pela sua família. Sabe, a intercessão, ela é a oração profética. Entenda isso. A intercessão é a oração profética. É o início da mudança desejada, ela começa na intercessão. Porque a intercessão é você se colocar numa brecha. É você pedir por aquela pessoa, perdão por alguém, misericórdia por alguém, a graça, pedir a graça de Deus por alguém. Ali é o início. Talvez você não está vendo, mas na intercessão é gerada ali o início da mudança. E você verá depois o final vitorioso. Também outra figura aqui do texto é uma casa vazia, né? Essa segunda figura que Jesus nos apresenta aqui é de uma casa vazia. Diz ele que essa casa está limpa e em ordem, né? Adornada, porém completamente vazia. Eu fico pensando aqui que talvez essa casa seja muito atraente, quem sabe bem decorada, uma casa com todos os ornamentos necessários, cortinas, móveis, utilidades domésticas, etc. Mas entenda que o tirano também está lá, nessa casa vazia. O grande problema é que essa casa vazia está substituindo o Senhor, Deus, Senhor Jesus, por decorações. São os adornos que estão valendo mais que Jesus, que o Senhor. Na verdade, é uma casa de aparência. E a casa de aparência, a aparência é boa, mas não deixa de ser somente aparência. Quais os adornos que têm substituído o Senhor? Talvez as medalhas, não é verdade? Talvez os sucessos pessoais, talvez as roupas, a educação, talvez a posição. Essas coisas são importantes, sim, mas não é tudo. Essas coisas não preenchem o coração, na verdade, totalmente. Essas coisas não formam o caráter cristão, não nos tornam completamente felizes. Essas coisas fazem com que os sintomas vazios, os ocos, na verdade, há uma desestrutura dentro dessa casa. Mas o pior é que a casa vazia é um grande convite aos tiranos, à tirania do inimigo. E isso é perigoso, sabia? A casa vazia é um convite para o bando de tiranos. Porque
como nós lemos na palavra, ele nunca vem sozinho, ele vem com um exército. Agora, o que tem substituído o Senhor na sua casa? O que tem sido prioridade no seu lar? Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a palavra. A família precisa de um Senhor. Eu quero declarar em fé nesta noite que a família, ela precisa de um Senhor. Você pode repetir comigo? A minha família precisa de um Senhor. Vamos lá em fé? A minha família precisa de um Senhor. Sabe, a casa cheia da presença de Jesus, a nossa casa precisa estar cheia da glória do Senhor Jesus, para que o mal não venha entrar, amém? A casa, ela precisa estar cheia da presença de Jesus. Não são somente as pessoas que precisam de Jesus, mas a sua família também precisa de Jesus. O seu lar precisa de Jesus. Mais do que estratégias, a família precisa de um Senhor. Porque o Senhor Jesus é o fundamento principal da família. Ele é o fundamento principal da família. Por isso que foi escrito aqui, o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 7, no verso 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia! Irmãos, a minha e a sua família precisa do Senhor Jesus Cristo, governando, liderando o nosso lar, porque Ele é o fundamento principal da nossa casa. A sua casa, se estiver firmada no senhorio de Jesus, ela está firmada sobre a rocha. Ela não irá cair. Não se pergunte se a casa está arrumada, adornada, incrementada. Pergunte se ela está cheia de Jesus, cheia de perdão, porque é isso que o senhorio Jesus, a presença do Senhor vai trazer para nossa casa, o perdão, a reconciliação, o amor, o espírito de conciliação dentro da nossa casa. Esse ambiente que a presença de Jesus vai trazer para dentro do nosso lar, porque isso são fundamentos inabaláveis, profundos, firmes como uma rocha. Amém? Amém? Irmãos, a sensação de ordem ilude, mas ela não preenche a necessidade de se encher o nosso lar, a nossa casa, com a presença de Jesus. Jesus está na sua casa? Jesus está na sua casa? Amém? Jesus está no seu ambiente familiar? Encha a sua vida e a sua casa com Jesus. Encha o seu lar, o seu ambiente com a poderosa presença do Espírito Santo.
a presença de Deus. Como? Através da oração no lar, como eu citei, quando o pai está sempre orando, intercedendo pelos filhos, os filhos orando pelos pais, um ambiente de oração no lar, um ambiente de oração na família. Faça que a sua família, faça que o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, ele tenha uma conexão com Deus, porque isso fará proezas na sua vida e dentro do seu lar. Deus trará isso. Também, através da adoração no lar, encha a sua casa, a sua vida com Jesus, com a presença do Espírito Santo, através da adoração no lar, porque a adoração é um momento de intimidade com Deus, em intimidade com o Pai. E quando nós temos intimidade com Deus dentro da nossa casa, todo o ambiente melhora. Sim ou não? Todo o ambiente melhora. Os relacionamentos melhoram. As coisas que são mais difíceis de lidar dentro de uma casa vai melhorando, vai se encaixando. Também a presença de Deus na sua casa, na sua vida, ela traz valores do lar que devem vir dele, do céu, de Jesus. Valores que você não pode negociar e nem deve. Valores inegociáveis, porque esses valores é o padrão. E você não pode jamais abrir mão dos valores de Deus. Também deseje a conversão da família, para que você encha a sua vida, a sua casa, da presença de Jesus, do Espírito Santo. Deseje a conversão da sua família. Josué capítulo 24, capítulo 15. É uma declaração aqui de Josué no fim das suas batalhas. Josué, aquele sucessor ali de Moisés. Josué era alguém que enchia o seu lar da presença de Deus. Aliás, ele aprendeu assim com Moisés, porque quando Moisés estava falando com Deus ali na tenda, quando Deus se manifestava para Moisés ali na tenda, a presença de Deus se enchia ali, e a Bíblia diz que Josué ficava ali na porta da tenda. Na porta da tenda. Tamanha era a sede que ele tinha da presença de Deus, para que essa presença de Deus enchesse o seu lar. Por isso que ele diz: escolhei hoje a quem haveis de servir, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele diz: porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmãos, você pode declarar comigo essa palavra poderosa aqui ensinada pelo servo Josué. Porém, vamos ler tudo juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deseja a conversão de todos da sua família, de todos. Você está aqui hoje,
o seu coração está conectado com Deus, há uma bênção sendo derramada na sua vida aqui. Isso é uma coisa tão preciosa, tão gostosa, tão importante para nós, não é verdade? Mas ela não pode ficar só para nós. Há pessoas da sua família que precisam também receber essa palavra, também ter a bênção de Deus. E Deus está trazendo à sua memória algumas pessoas da sua família que precisam da presença de Jesus na sua vida. Deus já está te trazendo quem são as pessoas. Então você precisa desejar a conversão delas, interceder por elas. Sabe, irmãos, não deixe ninguém para trás da sua família, sem receber Jesus, o Senhor Jesus, em suas vidas e nas suas casas. Sabe, irmãos, nós precisamos, como filhos, herdeiros e cordeiros de Cristo, prosperar a herança que nós recebemos. Sabe, prospere a herança que você recebeu. Lute pela sua família, lute pela sua casa. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nesta noite? Você pode ficar em pé neste momento. Vamos orar. Baixe sua cabeça.